Segundo dados do IBGE, segundo a contagem populacional da terra do Brasil, os brasileiros são tidos cerca de 213 milhões de habitantes. Mas você sabia que muitos destes brasileiros têm ancestralidade semítica direta do povo judeu? Sim, os israelitas, os antigos israelitas descendentes de Abraão. E muito além disso, muitos e muitos brasileiros, milhões de brasileiros, também possuem uma grande genética do povo árabe, de tribos árabes antigas, descendentes também de Abraão por Ismael e por Midian. Se você ficou curioso sobre este assunto, fique aqui até o final do vídeo que eu contarei esta história para vocês. O povo brasileiro é um povo muito belo, uma nação muito, mas muito importante para toda a humanidade, e é uma nação que demonstra ali a irmandade entre todos os povos do mundo, exatamente, todos os povos do mundo, até porque aqui no Brasil, a terra brasileira é a terra mais miscigenada da face da terra, exatamente. Existem praticamente todas as nações do mundo estão aqui, praticamente todas, eu diria que até mesmo 90% das nações do mundo estão aqui no Brasil, com as várias miscigenações que o Brasil, nos seus 500 anos de idade, teve ao longo desses 500 anos. Vários e vários povos europeus se fixaram no Brasil, junto com vários e vários povos africanos, que eram aí da escravatura, juntamente com os nativos indígenas daqui se misturaram, e com o longo e o passar do tempo, vários e vários povos do Oriente Médio acabaram vindo para a terra do Brasil, e aí entre várias outras migrações. Um destes povos que acabaram vindo aqui para a terra brasileira foram os árabes, sim, os povos árabes. Mas e se eu te dissesse que desde as raízes portuguesas aqui do Brasil já existiam aí judeus e também árabes no Brasil? Esta história ela é quase não contada pela maioria das pessoas, porque eles não querem falar a respeito de judeus e de árabes. A verdade é essa, muitos não querem falar sobre eles, mas a verdade é que desde o início do Brasil, com a entrada dos portugueses, os judeus e os árabes também entraram junto aí com os portugueses e também com alguns espanhóis, até porque o Brasil também tem uma grande genética hispânica. Mas como assim vieram judeus e árabes juntos aí dos antigos portugueses aqui na terra do Brasil? É muito fácil a resposta de como judeus e árabes estavam com os portugueses aqui no Brasil no começo aí da colonização da terra brasileira. Os portugueses e os espanhóis da Península Ibérica, séculos e séculos atrás, antes de entrarem na terra do Brasil, já estavam muito, mas muito miscigenados e misturados aí com certos povos vindos do norte da África e do Oriente Médio. Que povos eram estes? Os árabes e também os berberes e, obviamente, os antigos judeus. Por conta dos portugueses e também dos espanhóis já estarem miscigenados e misturados com tais povos, eles acabaram trazendo aí a genética destes povos para a terra brasileira desde seu início, no princípio da colonização, ou seja, quando um português se casava aí com uma mulher indígena, ele não era apenas um descendente de antigos portugueses da região da Península Ibérica, ou um espanhol se casava com uma mulher africana aqui no Brasil, ele não era apenas um espanhol de descendência europeia branca, mas também tinha descendência semítica, ou judaica, ou árabe-moura, ou simplesmente berbere. Foi assim que os árabes e os judeus entraram na genética do povo brasileiro desde o seu início. E a verdade é que as várias perseguições, os cristãos novos, muitas pessoas ainda não conhecem as histórias aí a respeito dos cristãos novos, os judeus convertidos ao cristianismo, ou melhor, ao catolicismo aí, mas que ainda mantinham as suas tradições judaicas ali em suas casas. Muitas pessoas são descendentes de judeus por conta de traços de sua face, de características étnicas e principalmente de costumes aí herdados de pai, de avô e de bisavô.
Os judeus da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, eram chamados, e são chamados até os dias de hoje, de judeus sefaraditas, ou sefardins. Os judeus sefarditas, eles eram judeus vindos aí de Israel há séculos e séculos atrás, no caso eles estavam um pouco misturados e miscigenados já com os portugueses, e tinham até mesmo traços e semelhanças com os próprios portugueses, mas não deixavam de ser judeus por conta de uma mistura étnica com outro povo, ainda assim eram descendentes do antigo Israel. Foi assim então que muitos e muitos judeus vieram para a terra do Brasil, para a terra brasileira, e milhares de brasileiros, milhões de brasileiros têm uma ancestralidade judaica misturada com a sua genética portuguesa ou talvez até mesmo hispânica, espanhola. Por conta disso, o Brasil possui uma genética semítica de um povo semita muito antigo e milenar bíblico, que é o povo judeu israelita, que vivem até os dias de hoje e são uma nação muito grande. E o povo brasileiro conta aí nos seus genes, muitos, não todos, obviamente, né? Porque o Brasil tem várias e várias outras misturas com vários e vários outros povos, mas é interessante destacar a origem judaica do Brasil. Afinal de contas, muitas pessoas não conhecem, elas totalmente desconhecem essa história do Brasil ter uma genética judaica. Para muitos brasileiros isso é até mesmo uma loucura. Como assim o Brasil ter genética judaica? Mas por conta de certas histórias serem ocultadas da maioria das pessoas, e muitas das vezes as pessoas até mesmo não saberem por pouco estudo, a verdade é que o Brasil tem aí um gene judaico vindo do próprio Abraão. Os portugueses e os espanhóis na Península Ibérica, por mais de 700 anos, eles foram, por assim dizer, cativos de certos povos vindos do norte da África e também do Oriente Médio. Mas que povos eram estes? Os povos árabes e também os berberes, que são aí de genética e de origem também semítica. Obviamente, os berberes um pouco mais miscigenados, mas os árabes também são descendentes ali de Abraão, irmãos dos antigos israelitas, dos judeus, e possuem aí uma genética semítica, assim como seus irmãos, os judeus. Por conta da Península Ibérica passar por 700 anos aí de cativeiro aí para os povos aí vindos do norte da África, do Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito, e também, obviamente, Arábia Saudita, eles acabaram ali tendo uma forte genética e mistura vinda do Oriente Médio e do norte da África, proveniente do povo árabe, de tribos árabes antigas e também de tribos berberes antigas. Segundo estudos genéticos baseados em haplogrupos, cerca de 39% da população só da Espanha tem aí genética proveniente do norte da África e também do Oriente Médio, fora Portugal, que também tem uma grande genética vindo aí dos povos árabes mouros, os antigos sarracenos. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, consigo eles não traziam apenas o gene branco do povo europeu, simplesmente português, mas também carregavam consigo a miscigenação de povos semíticos, como, por exemplo, os próprios árabes, uma genética semítica carregada aí por conta de misturas que séculos atrás, aí antes de encontrarem a terra do Brasil, simplesmente ali já tinham acontecido. Por conta disso, os brasileiros, que são descendentes aí de portugueses e de espanhóis, têm grandes afinidades, podem ter grandes afinidades. Obviamente não são todos os portugueses que têm esta genética, mas uma grande parcela dos portugueses e também dos espanhóis tem esta genética. E os brasileiros, descendentes aí de antigos portugueses e de antigos espanhóis, também possuem, consequentemente, esta genética aí do Oriente Médio e do Norte da África, esta genética árabe e esta genética moura, assim como também a genética judaica sefardita. Como nós podemos detectar estas ancestralidades aí vindas do Oriente Médio, de árabes ou de judeus? É simplesmente ali pelos traços judaicos e pelos traços árabes. A verdade, os traços semíticos, como por exemplo o nariz ali arqueado ou adunco, os olhos expressivos
ali muitos pelos faciais. Assim também é descoberto ali a genética aí que você pode ter genética de origem árabe, aí vinda de descendência portuguesa ou hispânica, ou simplesmente da sua própria genética judaica que está oculta em suas veias no seu DNA. Ao longo dos séculos, o Brasil também recebeu vários e vários outros povos vindos do próprio Oriente Médio, como os libaneses. É calculado, aí segundo dados do IBGE, que cerca de 7 milhões de libaneses residem no Brasil, miscigenados e também puros, aí que se misturaram 7 milhões de libaneses, que são descendentes ali dos antigos arameus, misturados ali com fenícios, árabes, egípcios, ixos, entre outros. Também é visto aí pelo IBGE que o Brasil também possui uma forte genética arameia, uma forte genética síria, vindo da própria Síria, aí por conta aí de miscigenações que o Brasil teve quando recebeu aí imigrantes sírios. E no caso, segundo dados do IBGE, cerca de 4 milhões de sírios residem no Brasil, isso fora a genética árabe moura e judaica do Brasil. Segundo dados aí vindos do laboratório da Genera, que é um laboratório que trabalha aí com a ancestralidade aí do povo brasileiro, foram aí investigados aí a genética do povo brasileiro aí baseando-se em haplogrupos aí, um estudo muito, mas muito importante para a genética do Brasil. Desde 2010, o laboratório Genera vem analisando aí a genética do Brasil de vários estados brasileiros e, segundo os resultados da Genera, a genética do povo brasileiro, no caso, a genética semítica, é a seguinte, junto com as outras. Cerca de 72% do povo brasileiro tem uma genética muito forte vinda da Europa, de vários países europeus. Cerca de 72% do Brasil é europeu, de descendência europeia de povos ali vindos da Europa, os povos brancos. Além disso, o Brasil também possui cerca de 11% de genética africana pura, genética africana vinda aí de vários países africanos, 6,5% de genética indígena vinda dos povos nativos aqui desta região, vindos da Ásia há séculos atrás. Agora a genética semítica do Brasil é dita, segundo o teste aí da Genera, de todo o povo brasileiro, cerca de 8,2% do povo brasileiro tem genética árabe ou judaica. Isso é muito interessante, até porque supera a genética indígena, que já está totalmente miscigenada e misturada no DNA de todos os brasileiros, praticamente. A genética brasileira de origem semítica é dividida em 2,7% aí vinda do povo judeu e 5,5% do povo árabe. Calcula-se que cerca de 17 a 18 milhões de brasileiros têm ancestralidade semítica ou árabe ou judaica, ou as duas misturadas. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.